Irmãos amados, nós retornamos aqui para continuarmos estudando a providência de Deus e o Deus provedor, né? Como Deus usa do seu amor, do seu carinho, do seu todo poder, né? Para cuidar dos seus salvos. Nós vimos nesta semana tantas figuras importantes, né? Interessantes, sombra, asas, né? Como se fosse uma galinha tentando nos proteger, como Deus também requer de nós a nossa parte, né? Não é ficarmos assim de mãos beijadas diante das batalhas, ah, Deus, vença por mim. Vencer, ele vence, mas ele nos usa para isso também. Né? E hoje, para encerrar essa pequena série, sim, porque a providência de Deus, conhecimento de Deus é infinito. E é impossível nós conhecermos totalmente Deus, né? Porque Deus deixou ao nosso conhecimento apenas uma parte, e talvez uma pequena parte, né? Do seu ser. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, né? Então eu acredito que Deus tem muita coisa ainda para nos mostrar sobre ele, né, em toda a eternidade. E agora nós vamos estudar, encerrando esse pequena série, né, pequena sequência de estudos, falando sobre como que Deus preserva os seus fiéis. Isso. Nós temos falado que Deus protege o seu povo, Deus protege seus eleitos, seus amados, né? Agora os seus fiéis. Tem a nossa parte um pouco mais intensa agora. Veja lá, o primeiro deles, o primeiro texto está em Deuteronômio 6, versículo 24. Deus preservando os seus fiéis. Fiéis. Não venha depois, você não é fiel, depois vai querer que Deus cuide perfeitamente de você. Você zomba, abandona, tal, depois quer que Deus cuide perfeitamente. Presta atenção. Nosso esforço humano neste momento de santificação que Deus nos dá. Deuteronômio 6, 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Tá? Então veja como Deus requer que nós cumpramos os seus estatutos, os seus decretos, né? E para cumprir nós precisamos conhecer. É tão triste quando chega um irmão já de muitas e muitas décadas de igreja e fala, eu nunca soube disso. Ah, irmãos, temos que estudar mais a Bíblia, porque Deus manda que nós cumpramos aquilo que ele escreveu. E como eu vou cumprir se eu não ler, não conhecer? Então eu tenho que me esforçar para conhecer os estatutos do Senhor, para cumprir os estatutos do Senhor, não é verdade? Então Deus, ele sustenta aqueles que cumprem também os seus estatutos, porque é uma ordem, o Senhor nos ordenou cumpríssemos. Puxou a orelha agora, hein, pastor? Quer quem a gente só corrige a quem nós amamos. O que arde cura, o que aperta segura. Já dizia minha mãe. Não, ela diz ainda que está viva. Salmo 31, versículo 23. Salmo 31, 23. Deus requer de nós que sejamos santos e não arrogantes. Salmo 31, versículo 23. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. Uau, o soberbo é arrogante, né? Então, ame a Deus, os seus santos. Santo não quer dizer aquele que fica em pé num nicho, né, de um templo com uma auréola na cabeça, asinha, nada disso. Santo quer dizer separado. Deus nos separou das coisas comuns, das coisas mundanas. Ele nos fez separar dessas coisas que dão uma alegria
momentânea e, em compensação, quando acaba essa alegria, a ressaca de maldição é grande, de frustração é grande. Então, ele diz para nós assim: vocês devem ser santos e não arrogantes. Porque tem muita gente que se acha santa e não o é, porque usa de arrogância. E a arrogância é tão fácil de chegar no coração do homem e tão difícil de ir embora. Por isso que nós temos que lutar contra ela. Por isso que nós temos que orar contra ela. Quando nós enxergamos um irmão arrogante, temos que ajudá-lo em oração. Não é? Não falar, Deus, manda um raio na cabeça do distinto. Não, mas orar por ele. A arrogância é difícil de nos largar. Muito complicada. São sequelas do nosso pecado. Mas vamos, mais um texto. O texto de Provérbios 2, versículo 8. Provérbios 2, versículo 8, que diz assim: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Mais uma vez, Deus fala que conserva o caminho dos santos. Santo, onde é que você está caminhando? Qual é a jornada da sua vida? Deus, na sua eterna santidade, ele se sente bem guardando e conservando o caminho que você escolheu para a sua vida? O caminho de andar em cima, na beirinha do abismo? Não existe um muro que separa os santos dos perversos. Não existe um muro. Porque se existe um muro, existe um meio termo. A palavra de Deus diz que existe um abismo. Ou eu estou na santidade, ou eu caí da santidade. Mas existe esse abismo, a beirinha, a beira desse abismo. Andar é um santo, é um salvo, mas gosta de andar na beirinha. Até o dia que perde o equilíbrio e cai. Gosta de andar flertando com a tentação e com o pecado. E aí ele cai. E aí ele se esborracha no chão. A palavra de Deus é muito clara. Que Deus conserva o caminho, a jornada daqueles que são separados. Então olhe bem como é que você está caminhando. Como é que você está encaminhando o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento. Como é que você está encaminhando os seus filhos na jornada da vida. Quem é babá do seu filho? A TV, o celular ou o seu amor de pai e amor de mãe? Como é que você está caminhando no estudo da palavra, na comunhão em oração, na comunhão com a igreja? Você está amando o ajuntamento solene? Aqueles que podem, é claro. Aqueles que podem, por favor, entendam direito. Alguns entendem errado e depois falam que o pastor falou que ele não disse. Mas como é que você está caminhando com Deus nessa pandemia? Em casa. Como é que você está encaminhando a família, tomando as devidas precauções por alguns problemas de comorbidades? Né? Muitas pessoas não estão indo na igreja por comorbidades. E outras com essas comorbidades também estão indo da igreja. Mas muitos não estão se precavendo, estão cuidando da família de maneira digna, de maneira santa. Mas e os outros? Nós estamos olhando as visualizações de mensagens diárias, nós estamos fazendo uma estatística das visualizações dos cultos online, quantos estão assistindo os cultos, tudo isso tem estatística. Como é que você está encaminhando a sua vida com Deus? E por fim, queridos, segunda carta a Timóteo 4, versículo 18, Paulo está para ser morto. Paulo tinha certeza absoluta que morreria. Então ele escreve a segunda carta a Timóteo, pede a capa, pede os pergaminhos, porque mesmo em face da morte ele queria ler a Bíblia. Pede João Marcos para estar com ele, mas ele sabe que está morrendo.
E ele escreve assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo não estava dizendo que Deus o livraria dos carrascos romanos. Esta obra maligna não é o machado do carrasco romano, não é a lei do imperador romano. Esta obra maligna é o medo e o desejo que o diabo tem de nos desviar nos últimos momentos da nossa vida, em entrar em pânico, em desespero. Eu peguei Covid, eu vou morrer, pelo amor de Deus, o que Deus está fazendo que não olha para mim? Amaldiçoado! Já pensou? Aqueles que são crentes meia boca são tentados dessa forma. Se Paulo, que era um crente 110%, ele diz aqui: Deus também me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Eu vou morrer com dignidade. Eu vou morrer sem dar ouvidos para o diabo querendo me fazer negar o cristianismo para ganhar mais uns dias, uns meses de vida, quem sabe? Porque esta era a proposta. Para todos os cristãos foi: negue a Cristo e você sai da arena. Negue a Cristo e você não será decapitado, você não será crucificado, não vamos colocar fogo em você. Era assim que os mártires eram inquiridos pelos carrascos. Negue a Cristo, negue a Deus. Não, irmãos, nós temos que permanecer firmes, porque nós temos que permanecer louvando a Deus, até mesmo quando a morte está para chegar, está se avizinhando conosco. Louvo a Deus, porque se Ele quiser, Ele me livrará desta morte. Louvo a Deus, porque se Ele quiser, Ele me levará para os céus. Os amigos de Daniel falaram isso. Quando o rei falou: quando tocar a trombeta, dobre os joelhos. E eles disseram assim: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos dobrar os nossos joelhos. Se Deus quiser me dar alguns meses, dias ou anos de vida nessa terra, louvado seja Deus. Se Deus quer me levar para os céus, louvado seja Deus. Então a nossa parte humana requer a nossa firmeza de fé, de amor. E quanto mais eu conhecer Deus provedor, quanto mais eu conhecer o caráter de Deus, mais fortalecido eu serei na jornada da vida. Pense nisso. Ó Deus querido, nós queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos liberta, mesmo que a liberdade seja nos levar para os céus, o lugar que ansiamos, que desejamos estar, que é infinitamente melhor. Como Paulo disse, o morrer é lucro. Somos gratos, ó Deus bendito, porque o Senhor fortalece a nossa vida. E pedimos agora que o Senhor fortaleça a nossa força de vontade, que a nossa força de vontade se transforme em atitudes externas, para estarmos louvando a Ti, encaminhando os nossos lares, encaminhando as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos que vão à igreja. Nos fortaleça a dar a eles, ó Deus, o alimento da fé e o conhecimento do Senhor, quer no templo, quer fora do templo. Mas também pedimos, ó Deus, àqueles que estão usando os trabalhos online como um álibi para não participar. Depois eu assisto, depois eu vejo. Senhor, faz, ó Pai, com que eles se arrependam e realmente vejam, e realmente estejam conosco. Cuida, Senhor, da nossa mente, dos nossos lábios, do nosso coração. E recebe, ó Deus, o nosso louvor. Seja qual for a tua vontade para a nossa vida, ela sempre será santa, justa e boa, assim como a tua lei. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Grande abraço a todos, estejamos todos prontos para o que der e vier, tendo Deus como nosso protetor, o nosso provedor.